Sonhos. Todo mundo tem, todo mundo gosta. Porém, no último sonho que eu tive, uma figura encapuzada, sinistra, me veio com informações profanas, informações secretas, informações sobre o sucessor do Nintendo Switch. Mais específico ainda, sobre o sistema Nintendo Switch Online, com jogos de GameCube, jogos de Wii, talvez. E é por isso que eu tive que vir fazer esse vídeo aqui para revelar para vocês. Revelar o quê? Tudo. Todos os jogos de GameCube e de Wii que vão sair para o sucessor do Nintendo Switch em todo o seu tempo de vida. O primeiro a ser revelado da lista vai ser Punch-Out de Wii. Eu inclusive já falei bastante desse jogo aqui em outro vídeo, dos jogos que não saíram para Switch e eu queria ver no Switch 2, e eu acho que esse pode ser um ótimo para poder abrir esse menu de jogos no Nintendo Switch Online. É um jogo super divertido, mega bonito, com animações incríveis, é feito pela mesma empresa que fez o Luigi's Mansion 3. Os caras são muito bons em animação e qualidade gráfica, para mim fizeram um milagre no Wii. Além de, claro, ser uma jogabilidade super divertida que faz tempo que a gente não vê, então seria ótimo ter de volta no Nintendo Switch 2. Se a gente começou com um jogo de Wii, vamos então para um jogo de GameCube. No primeiro ano a gente tem também Billy Hatcher and the Giant Egg de GameCube. É um plataforma 3D mega bizarro da SEGA, onde você é uma criança com a roupa de galinha empurrando uns ovos por aí. Me lembra muito Glover 64, tem uns vídeos aqui no canal se quiser dar uma olhada. É tipo Glover 64, só que bom. Tem toda essa dificuldade interessante por você ter que cuidar tanto do seu personagem quanto do ovo que você tá carregando. Tem uns puzzles bem legais. É divertido, é diferente, eu acho que vale estar aqui na abertura do Nintendo Switch Online do Switch 2. Agora, voltando para o Wii, temos um diamante não lapidado com Fragile Dreams. Pouca gente conhece, pouca gente jogou esse jogo. É um jogo que saiu mais pro fim da vida do Wii. É um jogo que eu vou dizer que tem lá os seus problemas, e a gente sabe que a Nintendo adora socar essas coisas estranhas também no Nintendo Switch Online para poder até encher um pouco o catálogo. Mas é um jogo que, eu boto fé. Pensa assim, uma mistura de... Vocês merecem morrer. Pensa numa mistura de Resident Evil com anime, mas num tom mais melancólico e uma coisa mais espiritual. Ele tem uma vibe bem experimentalista e tem também alguns problemas de controle, o que eu acho que seria até um bom candidato para um remaster, na verdade. Mas ele é muito bonito, eu acho que com um simples upscale ele já chamaria muita atenção. E eu acho que seria um jogo muito interessante para o pessoal rever e dar uma segunda chance no Switch 2. Mas, agora, momento sério. A ideia do Nintendo Switch Online no início da vida de um console é fazer com que as pessoas assinem o Nintendo Switch Online, paguem a mensalidade. Então, a gente precisa de uma porrada. Qual seria essa grande porrada no início da vida do Switch 2? Sim! Super Smash Bros! Para Nintendo GameCube, com funcionalidades de online e matchmaking, e agora vocês vão me deixar sonhar com Rollback Netcode. Por favor, Deus! Esse jogo é disparado entre os aficionados como o jogo definitivo de Smash. Tanto que tem campeonatos de Melee até hoje em todos os cantos. E Nintendo, essa é pra você. Para de banir e cancelar e sabotar os campeonatos dos seus fãs. Pelo amor de Deus, cara. São fãs da sua marca. Animal! Pelo amor de Deus, é propaganda gratuita. Qualquer outra empresa estaria soltando foguete se tivesse acontecido isso com algum jogo da franquia delas. Noção, Nintendo! Ok, voltando. Acho que nem precisa explicar o que é Super Smash Bros. Melee, né? É um jogo da série Smash Bros. Feito para o GameCube que agradou completamente os fãs da série, trazendo uma jogabilidade super rápida, cheia de pequenos gimmickzinhos que faz com que o pessoal consiga fazer exploits que são legalizados às vezes. Mas em resumo, caiu no gosto da galera forte e transformou a série Smash Bros. No titã que ela é hoje em dia, basicamente
criadora de franquias, tanto que a gente conhece Fire Emblem hoje em dia por causa do Smash Bros. De nada e desculpa. Seguimos para ano 2! Já de cara abrindo uma Nintendo Direct com Star Fox Adventures de GameCube. Que é isso, Marcelo? É um Star Fox sem a equipe do Star Fox? Sem navinha? Andando no chão? Parece Zelda? Sim para todas as perguntas. Ao mesmo tempo é um jogo extremamente divertido. Não era inicialmente um jogo do Star Fox, começou como Dinosaur Planet no Nintendo 64 e foi transformado a um jogo de Star Fox, vendo que ia dar mais certo, porque né, tem o nome da franquia Star Fox no meio. E na minha opinião, é legal, é divertido sim, vale o replay sim. Quem não gosta, sente e chora. Tem outros jogos vindo por aí, como por exemplo, Cubivore. Sim, a gente sabe que a Nintendo gosta de enfiar esse tipo de jogo no catálogo do Nintendo Switch Online, e não é um jogo que muita gente quer jogar. É um joguinho interessante, é uma coisa também meio que da época do lançamento do GameCube, tem ali seu charme, tem uma jogabilidade interessante, tem um pensamento legal por trás, mas vamos ser sinceros, é um filler. É algo que vai ferrar muito colecionadores, porque pelo que eu saiba esse jogo é caro ali no jogo físico para poder comprar, porque não dá para jogar em outro lugar. Então também já me deixa feliz. Para o próximo jogo, a gente precisa de um certo tipo de contexto. Durante uma época no ciclo de vida do Wii, a gente teve alguns jogos que estavam saindo exclusivamente no Japão e não chegava ao público europeu ou americano. Nisso, graças à internet, muita gente ficou sabendo de alguns jogos muito legais que estavam saindo só lá e não para as bandas de cá, que a gente acaba pegando os lançamentos dos Estados Unidos. Nisso foi criado um movimento para pressionar a Nintendo a lançar esses jogos para cá. Esse movimento foi chamado de Operation Rainfall. E ele tinha 3 focos principais. Vamos dizer que, graças ao Operation Rainfall, a gente aqui no Ocidente conhece Xenoblade Chronicles, que é um puta jogo e virou uma baita franquia. Todo mundo ficou feliz. Agora, tem um jogo que ficou menos conhecido, chamado The Last Story de Wii. The Last Story é um jogo lindo, maravilhoso para Wii, que chega a ser uma mistura de um Final Fantasy XI com um Xenoblade, com uma temática um pouco mais sóbria. É muito interessante e por ter sido lançado quase no fim da vida do Wii, ele não foi apreciado por quase ninguém. Então, para mim, é um candidato perfeito para ser lançado no Nintendo Switch Online, no Switch 2. As poucas pessoas que jogaram falaram muito bem da história, o gráfico para o Wii era maravilhoso, o gameplay era interessante, era mais ativo, então temos muito que aproveitar aqui nesse jogo. E para fechar esse segundo ano, porque nem tudo precisa ser RPG e ação, finalizamos com Rhythm Heaven Fever de Wii, uma franquia deliciosa de jogos de ritmo super divertidos que dá para jogar inclusive de olho fechado se você pegar o ritmo bonitinho. Tem algumas pessoas cegas que jogam esse jogo e são melhores do que eu, que tenho os 2 olhos, tenho óculos, trabalho com vídeo e consigo fazer isso super mal porque meu senso de ritmo é um lixo. E são vários minigames de ritmo bem naquele estilo WarioWare, até porque eu acho que é a mesma empresa que faz, só que com uma estética mais fofinha e fazendo você realmente trabalhar no ritmo certo. É mega divertido, com certeza vale a pena um lugar nesse segundo ano do Nintendo Switch Online do Switch 2. Seguindo, vamos para o terceiro ano de Nintendo Switch Online. E o que é isso aqui? É um 3? Não! É um W de Wario World de GameCube. O primeiro e até então único jogo de plataforma 3D do Wario. Ele tem um pouquinho de similaridade com a franquia Wario Land, pero no mútil, porque o gameplay é bem diferenciado. E eu vou ser bem sincero que eu não sei se eu gosto mais do Wario Land ou do Wario World, porque o Wario Land é uma coisa bem polida, eu acho super divertido, inclusive o Wario Land 4 eu acho maravilhoso, já falei isso no outro vídeo. Mas o Wario World, cara, ele engole dinheiro e ele faz ataques de MMA nos inimigos. É muito engraçado, é muito divertido. As fases são muito bem pensadas, são muito criativas. É Wario, é caótico, é divertido. Eu acho que foi mal apreciado na sua época, então tem tudo para poder aparecer como um jogo no terceiro ano
do Nintendo Switch Online 2. E do Wario a gente passa diretamente para Kirby. Sim, é uma mudança drástica. Esse ano vai ser exatamente essa montanha-russa de emoções. A gente vai para Kirby's Epic Yarn de Wii, um jogo ultra fofinho com uma música que é quase uma música de ninar. Você praticamente não tem como morrer no jogo, é um platformer fofíssimo, com várias ideias super criativas. O Kirby se transforma em vários outros bichos e criações de novelo, tudo é tecido. Sério, deixa eu calar a boca e só ouve um pouquinho essa música. Isso aqui para derreter a sua ansiedade no fim do dia, gente, é uma delícia. Não, demônio de criança, não é um Souls-like, não é difícil. É para você sentar e curtir de boa. Dá para jogar de 2, é fofinho, é divertido e merece estar aqui. Saindo de Kirby fofinho e Epic Yarn, a gente vai para Eternal Darkness de GameCube. Sim, o jogo que te faz duvidar da sua própria televisão. O jogo que faz você deletar o seu save ao invés de salvar o jogo. Um jogo incrível para GameCube que tem uma mecânica de sanidade como eu nunca vi em nenhum outro jogo. É muito divertido. Esse jogo precisa de uma continuação. Eu, na verdade, queria que ele não tivesse aqui. Ele podia muito bem ter um remaster, algo diferentão, completamente novo, porque ele merece. É um jogo extremamente divertido. Se a gente não tiver um remaster dele ou uma sequência, Deus, eu espero que ele esteja no Nintendo Switch Online 2. Por favor, joguem esse jogo. É muito divertido. E para mim tem todos os ingredientes de um jogo de terror. Tem tank controls, tem câmera fixa, tem gore, tem bicho dando jumpscare. É o kit completo. Além de ser uma coisa assim, chega a ser o ponto de cômico. Ninguém tava esperando que a Nintendo fosse lançar um jogo desse tipo por GameCube. É por isso que eu amo a Nintendo. Eu adoro quando ela vem com algo inesperado desse jeito. E para finalizar esse ano, já pensando que a pessoa já teve todos os tipos de emoções imaginários e divertidamente já estão ali no CAPS, a gente finaliza com Excite Bots de Wii. Porque nada faz mais sentido de carro de trilha do que trocar os carros por robôs. Sim, é um jogo da franquia Excite Bike e é muito bizarro. Mas o bizarro não tira o fato de que é um jogo extremamente divertido. Ele usa um pouco de motion controls, mas a parte puramente de corrida dele é extremamente satisfatória e engraçada. É um jogo para você desopilar completamente, limpar a cabeça e só sair correndo. E tem multiplayer, é muito divertido, é muito diferente. Cada robô tem a sua peculiaridade, é muito massa. Eu nem acredito que eu lembrei desse jogo. Sério, procure vídeos desse jogo na internet. Parece que você tá tendo um derrame assistindo, porque nada faz sentido. E a gente vai agora pro ano 4 do Nintendo Switch Online 2, que é mais ou menos ali o meio do ciclo de vida do Nintendo Switch 2. Você pode estar pensando, tá, depois dessa loucura que foi o ano 3, o que pode estar vindo aí? Então vamos devagar. Vamos com um que eu tenho quase certeza que vai aparecer, porque a Nintendo ama esse jogo, Doshin the Giant, de GameCube. Nesse jogo, você é basicamente um deus de uma ilha que tem que ajudar essas pessoas, e você pode fazer coisas boas ou coisas ruins e transformar num demônio se você atrapalha demais. É um jogo extremamente experimental da Nintendo. Pra ser sincero, nunca foi muito longe, eu nunca joguei, eu só vi vídeos. Eu sei que essa desgraça tá em quase todos os troféus e stickers do Smash Bros. Em quase toda a retrospectiva que a Nintendo teima em botar. Não conheço ninguém que jogou esse jogo e falou, uau, que top. Mas é o típico jogo que eu não duvido que a gente veria no Nintendo Switch Online 2. Tá lá para quem quiser conhecer, é sempre bom que mais pessoas conheçam. Mas, para tirar esse gosto ruim da boca, vem também no quarto ano Deadly Creatures de Wii. Esse jogo é muito bizarro. Esse jogo você controla uma aranha, um escorpião
e outros bichos do deserto com tudo que esse bicho tem para oferecer. Então, se a aranha anda na parede, você também vai andar na parede. Se ela tem o sentido da aranha, você também tem o sentido da aranha. Se o escorpião tem o veneno, você usa o veneno. E os puzzles e o level design também trabalham em cima disso. Ele chega a ser desnorteante, porque você vai andar de cima para baixo, de cabeça para baixo, no teto, na parede, em todos os lados. Às vezes o mapa vai ficar complicado, porque às vezes você nem sabe mais onde você está, mas é uma experiência muito diferente. E ele traz uma narrativa interessante ali do deserto, que você vai interagindo com bichos cada vez mais perigosos e peçonhentos e maiores, e de repente vai ter um humano, você vai ter que interagir com um humano, mas você não é humano, você é a aranha, ou o escorpião, ou outro bicho. É muito diferente, eu nunca vi nenhum outro jogo que faz isso. Eu lembro de ter jogado e ficado super surpreso na época do Wii. Eu acho que ele merece uma segunda chance no Nintendo Switch Online 2. Outro jogo que merece uma chance, até porque não veio para os lados de cá, é Captain Rainbow de Wii, um jogo mega exótico, com várias, inúmeras referências a jogos antigos, a franquias antigas da Nintendo. Nessa época não tinha lançado outro Punch-Out, então Little Mac estava super esquecido, estava obeso, tinha perdido a forma. Tem infinitas referências, é um jogo que meio que honra toda uma história esquecida da Nintendo. Tem diversos outros personagens que eu não vou dar spoiler aqui, porque eu acho que todo mundo merece jogar esse jogo e ter a surpresa de falar: nossa, esse personagem que eu vi lá quando eu tinha meio ano de idade. E aí você tem que resolver os problemas desse personagem, às vezes alguma coisa de autoestima, ou ele perdeu alguma coisa da época do jogo dele que fazia ele ser ele. Assim, é muito, muito legal, é muito, muito diferente. Eu acho que esse jogo, pra mim, é uma das principais apostas a jogo que vai sair eventualmente no Nintendo Switch Online 2, seja ele uma versão remaster ou só direto ali no Nintendo Switch Online como, digamos, um upscale. Espero que pelo menos um upscale. Nintendo, por favor, traz esse jogo pra cá, a gente precisa desse jogo. E Modern 3, traz Modern 3 logo, pelo amor de Deus. Chega e acaba com isso. Oh! E pra finalizar, o ano 4, tem um jogo que é criminoso que não tenha sido lançado um remake, ou uma sequência, ou um remaster, ou que não tenha sido trazido para nenhum outro console recente de algum jeito para transformar ele em algo jogável atualmente. Eu tô falando de Kirby Air Ride de GameCube. Ele está falando: ah, Marcelo, é o jogo de corrida do Kirby que você só usa um botão no controle inteiro? Sim, mas aí que tá. A corrida em si, o modo principal do jogo, não importa. Porque o que importa nesse jogo e transforma ele num jogo completamente diferente de qualquer outro jogo que você já viu até então, é o modo City Trial. Lembrando que Kirby é feito pelo Sakurai também, então toda aquela estética, todos aqueles itens, tudo aquilo ali que você viu inclusive no Smash para Wii U e 3DS, veio desse jogo. O modo City Trial, um modo que você vai buildando a sua máquina numa cidade completamente aberta e você pode achar outras máquinas e pular para elas, e melhorando, diminuindo o status, e tem eventos, e tem outras pessoas competindo por esses itens para melhorar os status, e um monte de coisa acontece, e tem bosses, e tem eventos que você não consegue ver nada, e você tem que pegar peças que, se você conseguir montar as 3 peças, você consegue uma ride super lendária, que é a Dragoon, que aparece no Smash Bros também. E aí no final desse tempo que você tá nessa cidade, tem um teste que pode ser super variado, que pode ser uma corrida, pode ser uma luta, pode ser um salto à distância, pode ser infinitas coisas, pode ser todo mundo ali daquele mapa contra um boss. É extremo do divertido, e eu acho um crime que esse jogo não esteja disponível pra gente jogar hoje em dia online. Vamos, Nintendo, se mexe, eu quero esse jogo no Switch 2, por favor. É o meu jogo favorito, um dos meus jogos favoritos, pelo amor de Deus, vamos lá. Nossa, pera aí, deixa eu dar uma pausa pra tomar uma água. Toma uma aguinha aqui comigo.
mas não deu. Mas beba água. Ano 5 do Nintendo Switch Online 2. Começamos com algo que ninguém esperava aqui, eu aposto que sim, que é Silent Hill Shattered Memories de GameCube. Matar na edição aqui e quis falar Wii. Foi mal. Ato falho. O que, Marcelo? Um jogo da Konami? Que não faz mais jogo? Que meio que voltou a fazer jogo, mas não faz jogo? Como assim? Silent Hill Shattered Memories, que é um jogo super bom da franquia Silent Hill. Tem um gráfico muito interessante pro Wii, não vou dizer maravilhoso, mas é super interessante. E tem uma gameplay maravilhosa. Eu acho que pega aquela mecânica ali de meio gameplay, meio análise psicológica. Isso é uma coisa que várias pessoas têm que ter essa experiência. É um jogo bem diferentão. Pode ser uma coisa meio filler? Pode, mas eu acho que dentro do modo filler é um dos melhores fillers que a gente pode ter pro Nintendo Switch Online 2. Ah, mas eu não quero filler, não quer filler? Então toma F-Zero GX de GameCube, meu querido. Você estava falando de Kirby Air Ride, mas não é um jogo de corrida. Esse sim é um jogo de corrida. Também no meu vídeo que eu falava de jogos que eu queria no Nintendo Switch, mas não estavam. E eu quero no Nintendo Switch 2. Por favor, Nintendo, F-Zero GX com online. Dá um upskillzinho para ficar top. Um jogo de corrida insano. Eu não consigo jogar 80% dos mapas porque eu me espatifo em todos os lados. É muito rápido, mas é extremamente divertido. Eu imagino que isso aqui online deva ser um show pra galera assistir, um competitivo insano. Inclusive a franquia F-Zero merece um novo jogo, por favor. Mas enquanto não vem, eu acho que a gente estaria muito bem servido com o F-Zero GX, com leve upscale e online no Nintendo Switch Online. Né, Nintendo? Parou de F-Zero 99, né? A gente tá vendo reflexo do prédio do lado, tá? Não vou ficar tratando esse vídeo todo maravilhoso o tempo todo, tá bom? Beleza? Obrigado. Seguindo, esse jogo de Wii, eu tenho certeza que ninguém esperava que estaria nessa lista. Não é da Nintendo, é de uma third party e precisava de um acessório externo ao Emote para poder jogar e foi muito mal vendido, ao mesmo tempo que foi um chamariz o primeiro jogo no início do Nintendo Wii. Eu tô falando de Red Steel 2 da Ubisoft pro Nintendo Wii. Tá, mas Red Steel quando lançou não era aquela porcaria que fizeram uma propaganda gigantesca e no final não tinha nada a ver com o que foi apresentado? O primeiro sim. O primeiro jogo foi uma bosta, vamos ser bem sinceros. Agora, Red Steel 2 usava o Emotion Plus, o que faz com que o controle de Wii funcionasse como inicialmente ele deveria ter funcionado, pegando toda a movimentação da mão e do braço. Então você realmente tinha lutas de espada realistas nesse jogo, realistas pro movimento, porque ele tem uma estética cel shading, meio western, meio velho oeste, futurista, ao mesmo tempo japonês, que é muito bonito pro Wii. Eu acho um dos jogos mais bonitos do Wii e ao mesmo tempo é muito divertido porque finalmente trazia aquilo que a gente queria desde o início do Wii, muito similar ao que traz, por exemplo, como é que chama o pior Zelda? O Zelda Skyward Sword, que ele tem uma certa movimentação ali, mas eu vou dizer que o Red Steel 2 ainda consegue ser melhor, é mais fluido e você tem mais interações, já que é em primeira pessoa, então a interação principal se dá nessas lutas de espada e tiro. É muito divertido, pouquíssimas pessoas jogaram e eu acho que merece uma segunda chance no Nintendo Switch Online 2. E para fechar esse ano 5, eu acho que a gente pode fechar com Super Paper Mario de Wii. Foi um jogo extremamente divisivo para os fãs de Paper Mario? Foi com certeza. Foi a sequência de The Thousand Year Door, que é um jogo incrível, tanto que recebeu remaster no Switch, e tirou completamente a mecânica de RPG, trazendo um jogo lateral, plataformer, com o gimmick que você poderia transformar o 2D em 3D. É um jogo divertido de jogar? Sim. É um jogo interessante? Muito. É um bom Paper Mario? Não sei. Agora, o que ele é excelente, para mim até mais do que qualquer outro Paper Mario, é na história. Eu acho que é um jogo incrível em história e com certeza merece ser visto e revisto no Nintendo Switch Online 2. Eu acho que poucos jogos
da franquia Mario tiveram a coragem que esse jogo teve. Tem muita coisa ali que nunca foi vista. Com certeza seria uma proposta incrível para muita gente assinar o Nintendo Switch Online 2 se for divulgado corretamente. Estamos chegando no ano 6, estamos beirando ali o início do fim de vida do Switch 2. E para mim, as coisas já começam a ficar meio capengas por aqui. Mas não significa que a gente não vai ter jogo bom no caminho. Por exemplo, a gente começa com Beyond Good and Evil, de GameCube. Um clássico, cult, incrível, super diferente. Tem gente pedindo esse jogo até hoje para ser remasterizado. Tem aquele famoso jogo que falaram que ia sair e saiu trailer há não sei quantos anos atrás, e aí vários anos depois saiu outro trailer e a gente não sabe se ele continua sendo desenvolvido ou se foi cancelado. O que importa é que o primeiro jogo é muito legal, muito diferente. Eu acho que quem ainda não teve a experiência desse jogo merece ter essa experiência. Digamos que ele entra meio que na literatura básica de jogo bom. Tem essa experiência e, lógico, de maneira bem mais barata, entrando no Nintendo Switch Online 2. E aqui a gente começa a ver umas loucuras, como por exemplo Link's Crossbow Training de Wii. Vocês acham que eles não vão usar esse jogo? Vocês acham que um jogo de Zelda não vai ser usado até dizer chega pela Nintendo? Eu tenho quase certeza absoluta que o Switch 2 vai ter controle de movimento também. Então eles vão socar esse jogo ali para poder fazer volume. Eu não duvido. É um party game? É um party game. Mas o que eu vou te dizer? Não sou eu que faço as regras, é a Nintendo. É a minha lista? É a minha lista. Mas e daí? Eu sou só o emissário. Mas nem tudo está perdido, porque junto com Link's Crossbow Training viria também Chibi Robo de GameCube. Sim, e o pessoal vai à loucura, todos os 3 fãs de Chibi Robo vão à loucura. Um plataformer 3D super nichado que não vendeu bem na sua época, mas tem um grupo de fãs assim fervorosos que sonham com o retorno de Chibi Robo, que teve um jogo horrível de 3DS. Então, assim como os fãs de Metroid, eles estão muito na necessidade de alguma migalha de algo familiar, também como os fãs de Pikmin estavam antes do Pikmin 4. Eu acho que esses fãs merecem um pouquinho desse gosto nostálgico que é Chibi Robo e rezar para que tenha um pouco mais de visibilidade, para trazer um pouco mais de interesse à franquia, para justificar uma sequência de Chibi Robo, para essas pessoas não morrerem de depressão. E para fechar o ano 6, o que eu vou dizer? Por mais que eu não goste, eu acho que é justificado. Fire Emblem Path of Radiance, o jogo de GameCube da franquia Fire Emblem, porque Fire Emblem vende que nem água, não me pergunte por quê, não entendo, não pega comigo, mas é um jogo de GameCube da franquia Fire Emblem que vende que nem água, não tem porquê não tá no Nintendo Switch Online. Eu acho muito difícil que eles queiram fazer um remake ou remaster desse jogo, então acho o lugar perfeito para botar ele, que é no Nintendo Switch Online 2. E aí fechamos essa minha lista no 7º ano do Nintendo Switch 2, do Nintendo Switch Online 2. E aqui eu vou meter o louco. Vamos lá, vem comigo. A gente começa com Time Splitters 2 de GameCube. Um jogo de tiro em primeira pessoa mega viajado, mega diferente, com umas ideias super interessantes, uma estética massa, que também tem uma base de fãs fiel a esse jogo, mas também não foi muito bem lançado, assim, não vendeu muito bem na época que lançou. Então acho que merece muito estar aqui no finalzinho de vida para poder dar aquele último chance e falar, nossa, mas botaram Time Splitters ali. Sim, botaram Time Splitters, inclusive tem multiplayer, vai jogar, parece muito divertido. Cheguei a jogar? Não cheguei a jogar, vi vídeos, mas parece muito legal. Um jogo de tiro em primeira pessoa com viagem no tempo e coisas do passado e coisas do futuro, e armas futuristas e armas do passado, e personagens do passado e futuro, e multiplayer, e um monte de coisa, parece extremamente divertido, vá jogar. Na sequência, eu também acredito que eles não vão mexer nesse jogo por nada na vida, então o lugar perfeito para botar é aqui, Pokémon XD. Adivinha quem é? Na verdade, eu queria falar de Pokémon Colosseum. Eu confundi os dois, na verdade eu até esqueci que Pokémon Colosseum existia. Então, pensa que eu falei Pokémon Colosseum. É isso.
Um dos jogos mais diferentes da franquia Pokémon no GameCube, onde você é um vilão mais do que qualquer outra coisa, você consegue roubar Pokémons dos outros e tem toda uma temática meio dark, meio pós-apocalíptica, então assim, é muito diferente do que a gente conhece do Pokémon e da Nintendo normalmente. Eu acho que por isso que eles não mexeram mais nesse tipo de jogo, mas é uma peça da história e merece muito estar aqui para o pessoal apreciar. Com certeza no fim de vida vai chamar muita atenção, vai fazer com que algumas pessoas assinem só para ver qual é que é desse jogo. Pokémon XD. Não, Pokémon Colosseum. Pokémon Colosseum. Mais um perdidaço dos mesmos criadores de Okami. Viewtiful Joe de GameCube. Um jogo completamente diferente, fazendo sátira meio mundo de coisa. Um plataformer 3D com uma estética meio cinema, com artes marciais, com Power Rangers, com combos a lá meio Devil May Cry, que ao meu ver deveria ganhar uma sequência. Eu acho que esse é um jogo super divertido, que encaixaria muito bem com diversos públicos hoje em dia. Eu acho que, não sei, o pessoal não conseguiu fazer o marketing muito bem desse jogo na época, mas merece demais ser mais apreciado. Merece uma sequência? Merece, mas enquanto uma sequência não vem, talvez isso ajude a justificar uma sequência de Viewtiful Joe. Não vou dizer que é uma coisa que faria com que as pessoas assinassem Nintendo Switch Online 2 para poder jogar, mas eu acho que seria uma surpresa muito feliz para quem já tem. Agora, para fechar, um jogo que ao meu ver faria pessoas assinarem para poder jogar se tivesse o tratamento adequado. Metal Gear Solid The Twin Snakes para GameCube. É um remake? É um remake, mas é um remake maravilhoso. Para mim vale muito a pena. Primeiro de tudo, é Metal Gear. Tem no Nintendo Switch? Não tem no Nintendo Switch. Mas a gente tem o Snake no Smash. Já é uma justificativa. Pra época, no GameCube foi uma coisa incrível. Os gráficos, a temática mais madura, tudo que vinha com Snake, com Metal Gear, para um console da Nintendo era uma coisa que nunca foi vista antes. Se eles conseguissem fazer um leve remaster para o Nintendo Switch Online 2, trouxesse um leve polimento a mais, isso aqui ia ser um must-have. Ia trazer pessoas que já tinham cancelado a assinatura de volta só para experienciar isso aqui, eu tenho certeza. Mas, e você? Quais jogos que eu deixei de fora aqui que você queria ver em algum momento desse ciclo de vida do Nintendo Switch 2 ou no serviço Nintendo Switch Online? E ó, para quem chegou até o final do vídeo, uma dica. Se você entrar no seu Nintendo Switch Online 2, o seu Nintendo Switch 2, para mim, Super Nintendo Switch, pegar o seu Switch e bater ele na parede forte 2 vezes, você desbloqueia o Metroid Other M. Mas é isso então, espero que você tenha curtido, quero as suas opiniões. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais idiotices como essa. E beijos! Até a próxima!